Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Muita alegria de poder iniciar esse curso da legislação tributária do Estado do Mato Grosso, sabendo, né, que o nosso Estado do Mato Grosso é um estado belíssimo, um estado que me dizem maravilhoso e abençoado, e você vai ser um auditor fiscal de lá com um salário sensacional. Tudo isso me dizem, né? E eu creio naquilo que me dizem. Então, que o estado deve ser lindíssimo, porque a gente está falando do Pantanal Mato Grossense, é coisa maravilhosa, deve ser coisa. Um dia eu vou estar lá, né? Quem sabe um dia eu vou fazer um passeio lá. E a gente tem aí um concursaço, né, para essas 30 vagas. Então, o prêmio do candidato é exatamente isso, ó. Saiu o edital. Então, saiu o edital, meu querido. Agora a gente vai partir para cima e o nosso curso vai trazer aqui a nossa legislação tributária estadual. Então, a gente já vai começar com a Lei 7.098/98, né, com seus 52 artigos, que é a lei instituidora do ICMS aqui no Estado. Primeiramente, vamos lembrar que nós temos duas questões discursivas aí pela frente, na sua prova discursiva, que vão botar você para dentro. Nessas questões discursivas é interessante você conhecer aí pelo menos a lei do imposto. Então, o número da lei você deve guardar. Sabe por quê? Porque a Fundação Getúlio Vargas gosta de endereçamento. Se você ver os últimos editais, inclusive a prova da Cefaz Bahia, ela não só perguntou qual que era o julgado lá, né, perante o Supremo Tribunal Federal, como o número do julgado. E isso deu ponto. Se você vê lá o espelho de prova, a gente viu lá que deu ponto. Então a gente tem treinado o aluno. Então ali 7.098 de 98, até te ajuda, né? 7098 de 98. É a lei instituidora do ICMS aqui do Estado e é nela que a gente vai basear o nosso estudo. Eu não vou no regulamento, são muitos artigos, um monte de informações. A gente tem 10 questões que matar na prova, né? E muitas coisas que a gente vai estudar aqui, você já vai estudar comigo, principalmente na parte do ICMS, quando você estudar aqui no nosso curso, né, o Direito Tributário 2. Então, você está aqui no SOS, você comprou o Direito Tributário 2 ou o pacote Super Combo, você tem lá, então, a Lei Candir. Ah, professor, eu nunca estudei a Lei Candir, posso estudar o teu curso? Pode, porque eu vou fazer o quê? Uma revisão de alguns conceitos gerais importantes, como eu vou fazer nessa aula, para que você, a princípio, seja alcançado já com a matéria, com a disciplina, e você, a princípio, né, cada vez mais, porque a intenção aqui da nossa aula é cada vez mais você se sentir auditor fiscal. Então, desculpa, eu estou meio gripado, peço perdão. Cada vez mais se sentir auditor fiscal. Então, é muito importante. E vamos só lembrar você, né, que a nossa disciplina está composta aqui, ó, com 10 questões, peso 2, sendo que ainda consigo te ajudar em boa parte das questões de direito tributário, né, também peso 2, porque provavelmente metade da prova vai ser ICMS lá no direito tributário, as leis gerais sobre ICMS estão no edital, né? Sem contar a discursiva com 60 pontos, né, sendo definidos em duas questões, cada uma valendo 30 pontos. Então, muita gente aqui tem que, a princípio, pegar firme nas minhas aulas, estudar legal, porque a gente vai partir para cima, tá bom? Então, vamos começar o nosso estudo, né, dentro da nossa disciplina e com esse pequeno exercício aqui, um exercício fático aqui, que a princípio é um exercício interessante, né? Que eu quero ver se você, a princípio, vai entender o exercício. Olha lá. Uma microempresa chamada Serei Fiscal, situada em Cáceres, no Mato Grosso, vende uma partida de produtos de sua fabricação, ou seja, uma quantidade de produtos de sua fabricação, para a loja Japa 6, situada em Salvador, na Bahia, ou seja, uma saída interestadual, né? Saída de uma microempresa de Mato Grosso para uma empresa de Salvador, na Bahia. A microempresa leva a mercadoria em seu próprio caminhão até o destino. Isso também é interessante, hein? A saída se deu no dia 3 de março, janeiro, fevereiro, março de 2023. O valor total das mercadorias é de R$ 10.000. O valor do IPI é R$ 1.000. A alíquota regra do ICMS dentro do estado do Mato Grosso, você vai ver isso mais adiante, a alíquota interna padrão no estado do Mato Grosso é 17%. O que é isso, professor? Esse é um exercício diário do auditor fiscal da Receita ou do fiscal de tributos estaduais do Mato Grosso. Esse é um exercício diário do fiscal de Mato Grosso. Conhecer os 5 aspectos do fato gerador do tributo, ou seja, reconhecer naquela determinada situação
se está acontecendo fato gerador ou não. Ou seja, essa saída interestadual é fato gerador do ICMS? Essa é a pergunta. Todo tributo tem que ser analisado nos seus 5 aspectos. E quais são essas 5 características ou 5 aspectos do fato gerador de um tributo? São 5. O aspecto objetivo, o subjetivo, né? O quantitativo, o temporal, né? E o espacial. Então a gente tem 5 aspectos do fato gerador, então a gente vai tratar agora a respeito de cada um deles na situação fática, já para a gente poder ir treinando. Primeiro aspecto importantíssimo é o aspecto objetivo, que vai falar da HI, ou da hipótese de incidência. Você lembra lá? Agora, é interessante que você já tenha iniciado o meu curso aqui comigo, mas você tenha uma base lá em direito tributário, ou pelo menos já ouviu falar de coisas que eu vou falar aqui para você. Por exemplo, já ouviu falar do fato gerador? Já ouviu falar do que a princípio caracteriza a ocorrência do fato gerador? Lá no artigo 114 do Código Tributário Nacional? E aí você diz que tem um fato concreto que a princípio se subsume à norma legal, e esse fato concreto é a hipótese de incidência, ou fato imponível. E então basta que aconteça aquele fato para nascer a ocorrência do fato gerador. Então, na verdade, nós temos aqui uma hipótese de incidência. Naturalmente, quem estuda a legislação do ICMS, primeiramente tem que conhecer quais são as hipóteses de incidência do nosso imposto. Então, você vai estudar comigo as hipóteses de incidência do imposto, tá certo? E aí, o que acontece? Essa saída de mercadorias de forma interestadual, ocorreu hipótese de incidência? Então, a pergunta é, ocorreu o fato gerador de ICMS? A resposta está aqui em vermelho, ó. Sim, ocorreu a hipótese de incidência, que é a saída de mercadorias. Aspecto objetivo do fato gerador. Pessoal, e quanto à prestação de serviço de transporte, não é um transporte interestadual saindo de Mato Grosso, indo para a Bahia? Pois é, mas aí ele deu uma pegadinha ali, né, professor? Exatamente. Qual foi a pegadinha? Ele falou que o próprio remetente está carregando a mercadoria que é sua no seu veículo de transporte. Você vai ver que existe um fato gerador do ICMS, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Você vai ver que isso está na Constituição Federal. Mas a prestação de serviço significa que você vai contratar alguém para prestar o serviço para você, e não o seu próprio funcionário a prestar o serviço. Você tem que contratar alguém para prestar o serviço para você. Então, é essa prestação de serviços que, a princípio, é a tributada pelo ICMS, prestação de serviço onde se contrata um terceiro, um transportador, uma transportadora. Quando o serviço é prestado pelo próprio remetente, a gente vai dizer que esse não tem incidência do ICMS sobre o serviço. Mesmo que saia do Mato Grosso e vá até a Bahia, professor, não tem incidência do ICMS sobre o serviço. Por quê, professor? Porque a gente diz que é um transporte frete e carga própria. A carga é do próprio dono. E ele é dono da carga e ele é dono do meio de transporte. Então, na realidade, ele não está contratando ninguém para prestar o serviço. Não tem fato gerador ICMS sobre o serviço aqui. Então, na realidade, existe hipótese de incidência aqui? Sim, quanto à mercadoria. Nós chamamos isso de aspecto objetivo. Então, toda vez que alguém perguntar para você, incide imposto, não incide imposto, isso é o aspecto objetivo, também conhecido como aspecto material do fato gerador do ICMS. Tá legal? Segunda pergunta que alguém pode fazer, fiscal, você lá trabalhando no seu primeiro dia de plantão fiscal, na repartição fiscal, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele pergunta assim, quando, fiscal, aconteceu esse fato gerador? Aí você vai falar para ele, opa, a saída se deu no dia 3 de março de 2023. Logo, o aspecto temporal que responde à pergunta quando é justamente 3 de março de 2023. Então, quando deu a saída, quando o caminhãozinho saiu da empresa carregado com as mercadorias, na saída, fato gerador do nosso imposto. Inclusive, para quem estuda o direito tributário, nós temos o fato gerador na forma instantânea, quer dizer, exatamente no exato momento em que saiu, já inicia a ocorrência do fato gerador, ou seja, já acontece a incidência do imposto. Então, é um aspecto temporal, mas cujo fato gerador é instantâneo. Saiu, fato gerador. Tá bom? Aí alguém pode perguntar, mas onde aconteceu esse fato gerador? E aí você vai lá no aspecto chamado agora o local, que a gente vai dizer mais adiante que é o local da operação ou prestação. A gente vai estudar mais um pouquinho para frente aí o que é uma operação, o que é uma prestação, mas por hora a gente entende o seguinte, se a mercadoria saiu do Mato Grosso, tem tributo ali para o Mato Grosso. E esse nós chamamos do aspecto
parcial do nosso fato gerador. Veja, um fiscal ele tem que saber de onde saiu a mercadoria. Para ele saber para onde é devido aquele determinado tributo, esse é o aspecto espacial, também conhecido como aspecto geográfico do fato gerador do nosso imposto. Então já respondemos se incide ou não, já respondemos a pergunta de quando, a partir de quando que incide, já respondemos a pergunta onde que incide esse imposto. Agora, quem paga? Quem cobra? Opa, agora eu vou para o aspecto subjetivo, eu quero saber quem paga, ou seja, quem é o sujeito passivo. A microempresa Serei Fiscal, quando dá saída da mercadoria, ela faz um lançamento no seu livro registro de apuração de ICMS, baseado no seu destaque de ICMS na sua nota fiscal. Então, ela emite a nota, destaca o ICMS, e ali você tem o que nós chamamos as saídas, são débitos do ICMS. As saídas geram débitos do imposto. É diferente da linguagem contábil. Na linguagem contábil, saída de estoques são contas devedoras, sair estoques é menos estoques, então seria um crédito. Aqui não, aqui é o contrário. O débito é de ICMS, o imposto é que vai ser debitado. Então, você vai ter lá o livro registro de apuração de ICMS, onde você vai ter o débito relacionado às saídas. Então, a Serei Fiscal, microempresa, vai ter que pagar o seu imposto nessa saída interestadual. E quem é o estado que vai cobrar esse imposto dela? O próprio estado do Mato Grosso. Quanto será devido desse imposto? Então ela está vendendo para quem a princípio vai revender. Aí a gente tem os problemas, né? Qual é a base de cálculo? Qual que é a alíquota que eu vou aplicar? A base de cálculo é 10 mil, porque eu ainda não estou vendendo ao consumidor final, então o IPI não entra na base de cálculo. Quem vai determinar isso? Artigo 155, parágrafo 2º, inciso número 11 da Constituição Federal, se o IPI entra ou não na base de cálculo do ICMS. Está lá na Constituição, mas muitas vezes o aluno não sabe aplicar rapidinho essa norma. Vou te ensinar. E a alíquota? A alíquota vai ser interestadual, Mato Grosso, Bahia, estado da região, né? Norte, Centro-Oeste, perdão, Mato Grosso, para Bahia, Nordeste. Então, Centro-Oeste, Nordeste, a regra, né? Regra 12%. Resolução do Senado Federal 22/89. As resoluções do Senado Federal estão no edital dos senhores, como matéria lá do direito tributário, que eu vou chamar de direito tributário 2. Está lá no nosso curso, lá já a aula já está gravada para vocês. Tá bom? Fechou aqui o entendimento? Beleza, professor. Então, o bom fiscal, eles têm que saber, aconteceu o fato gerador? Se sim, quando? Onde? Quem vai pagar? Quem vai cobrar? Quem é o sujeito passivo? Quem é o sujeito ativo desse imposto? Quanto? Quanto é devido? Qual que é a base de cálculo a ser aplicada? Qual que é a alíquota a ser aplicada? Então, o que você vai estudar comigo, meu querido, é para arrancar a vaga, é para você virar cada vez mais fiscal de tributos estaduais do estado do Mato Grosso. O aluno chega para mim, eu não sei por que eu estou estudando essa matéria, eu vou falar, por que tudão, meu querido? Você é o cara que vai fazer o lançamento direto ou de ofício, aquele previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, aquele previsto no artigo 149, parágrafo único do CTN. Você é o cara. Você é a moça. Então, se você tiver isso na cabeça, você já começa a estudar com olhos de fiscal. E eu quero isso de você. Não quero só decoreba aqui na minha aula, não, porque senão você não vai virar fiscal. Senão você vai virar qualquer outra coisa, vai virar um decorador de leis, mas não fiscal. O fiscal tem que ter a mente insana do fiscal. Eu sempre brinco com os alunos, né, que para ser louco e para ser gênio é uma linha tênue. Linha tênue da loucura e da genialidade. Então, na verdade, você está chamando a gente de louco? Não, estou chamando todos de mini-gênios, uma coisa louca. É tanta matéria na minha cabeça, professor. Minha cabeça está até crescendo, eu já sabia, né? Eu já sabia. Meu querido, então você que está com esse foco, entenda que você vai estudar comigo agora exatamente o quê? A nossa lei. Lei 7.098/98. Beleza. Para estudar a lei, eu já tenho que começar a estudar as hipóteses de incidência do tributo. Por quê, professor? Porque ao conhecer as hipóteses de incidência do tributo, aí sim eu vou estar amparado para poder conhecer e ser um bom fiscal, não é verdade? O fiscal tem que saber se ele vai incidir ou não vai incidir naquela determinada circunstância o tributo propriamente dito. São 13, guarda, 13, poder de concisão do meu aluno, 13 as hipóteses de incidência do ICMS no estado do Mato Grosso. Vamos ver lá? Primeira delas fala sobre duas situações, olha lá.
operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, em bebidas, em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. O que significa isso, professor? Operações relativas à circulação de mercadorias. Vamos a 3 conceitos importantes. O que é uma operação? Para falar nisso aqui, eu já lembro logo do que está lá na Lei Candir e o questionamento que está sendo feito lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, primeiramente, operações são atos voluntários, ou seja, atos de vontade, de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo, relacionada a um negócio jurídico, com mudança da titularidade. Então, são atos voluntários que encaminham a mercadoria da produção até o consumo, relacionada a um negócio jurídico, normalmente uma compra e venda de mercadoria, com mudança da titularidade. O que significa isso, professor? Então, não adianta somente eu fazer uma venda da mercadoria. Eu tenho que vender a mercadoria e tenho que transferir a titularidade. Então, tem que ser a empresa A, na prova, para a empresa B. Essa é a regra geral, doutrinária do jogo nos tempos de hoje. Você vai ver que a Lei Candir não se preocupa, ainda não, com a mudança da titularidade. Está ainda sendo questionado a ação direta de constitucionalidade número 49, lavrada junto ao Supremo Tribunal Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte, alegando que a saída entre estabelecimento da mesma titularidade, quer dizer, o Estado do Rio Grande do Norte queria a alegação de que a saída entre estabelecimento da mesma titularidade também é fato tirador de ICMS. Ele ganhou justamente o contrário. O Supremo falou que a saída de mercadorias, transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, não segue, né, a norma de ser incidência do imposto. Então, o Supremo declara uma coisa, a Lei Candir declara outra. Nós temos aqui um impasse, a Lei Candir foi julgada inconstitucional pelo Supremo nesse dispositivo. Os efeitos disso ainda estão sendo verificados, quer dizer, tem muito pano para manga aqui, inclusive matéria para prova discursiva, não é verdade? Mas aqui a gente fala somente sobre a situação do que é o conceito de operações. Vou guardar aqui para você a ADC 49, né? Que é o posicionamento do STF sobre a mudança da titularidade e também a súmula 166 do STJ, que fala que o mero deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo titular não sofre a incidência do ICMS. Então, como às vezes a banca a FGV gosta muito de uma jurisprudência, eu não posso deixar de fora citar as jurisprudências que, a princípio, estão lutando contra os estados, inclusive contra o estado do Mato Grosso, a respeito da tributação das saídas entre estabelecimentos da mesma titularidade. Professor, o que é a mesma titularidade? É o mesmo CNPJ base ou o mesmo quadro societário. Então, o sócio é dono das duas empresas, de um lado e do outro. Circulação. Quais são os tipos de circulação presentes dentro da legislação tributária, inclusive do Mato Grosso? A circulação física. 90% dos fatos geradores do ICMS estão relacionados à circulação física. Você vai ver a mercadoria caminhando e ali você está vendo a ocorrência de um fato gerador. Agora, nós temos também a circulação jurídica. O que é a circulação jurídica? A circulação jurídica é justamente aquela circulação onde você tem a mudança do titular, mas a mercadoria nem precisa sair do lugar. Então, a mercadoria, às vezes, é vendida de um titular a outro e ela fica lá no depósito fechado, que a gente vai ver mais adiante o que é. Um depósito fechado ou no armazém geral. Então, a mercadoria não sai do armazém geral e, no final das contas, pode mudar a titularidade. Isso é uma circulação jurídica. Circulação econômica é desde o produtor rural, quando ele vende para a indústria, que vende para o atacadista, que vende para o varejista, até chegar ao consumidor final. Isso é a circulação econômica padrão de um produto no Brasil, quer dizer, desde a produção rural até o consumo final, passando por cada uma das fases da economia. Tudo bem? E o que são mercadorias? Mercadorias. Então, as circulações são física, jurídica e econômica. Mercadoria, estou falando um resumo, né? Quem estudar comigo lá no Direito Tributário 2 vai ter tudo completinho. Riqueza de detalhes. Mas a gente não pode ficar voltando aqui toda hora, senão vou botar o curso da Lei Candir de novo e mais o curso de legislação do ICMS, aí a gente não vai acabar nunca esse curso, né? E mercadorias são bens móveis, né? Bens que têm um movimento dado pelo homem, ou semoventes, que foram comprados para revenda ou produzidos para venda.
Então, na verdade, um bem imóvel semovente, comprado para revenda ou produzido para venda, é justamente a hipótese de incidência do nosso tributo. Tá bom? Bom, vamos então agora para outra hipótese de incidência. Então, primeira hipótese de incidência, você entendeu direitinho? Então, entendi, professor. Então, é a operação de circulação de mercadorias. Volta lá, porque ainda faltou uma segunda parte, né? Operação de circulação de mercadorias. Volta lá. E a gente já entendeu o que é a circulação, o que é mercadoria, o que é a operação, mas também ele fala, incluindo o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Então, quando a gente fala fornecimento de alimentação e bebidas, aqui é um outro fato gerador. Porque o que é um bar? É um estabelecimento que a princípio pode vender alimentação e bebidas. Restaurante também. Outros similares, sorveteria, rotisseria, padarias, todos eles são contribuintes do ICMS. Então tem vários fiscais que eu conheço que gostam muito de fiscalizar essa parte de comida. Já ficam lá pensando, aquele cheirinho, aquela coisa boa, não sei o quê, vou fiscalizar aquela área lá. Pois é, você não decide o que você vai fiscalizar, meu irmão. Às vezes é ração de cachorro, às vezes é criação de porcos. Então, não vai nessa de você vai escolher quem você vai fiscalizar. Tem gente que adora fiscalizar. Eu quero ficar aqui no shopping, que está bem fresquinho hoje. Né? Faz muito calor aqui em Cuiabá. Não é assim não. Não é você que decide. É o chefe que coloca você na operação. Tá bom? Então, aqui nós temos, na realidade, duas hipóteses de incidência. Operações com circulação de mercadorias, fornecimento de alimentação e bebidas. Tá certo? Bom, prestação de serviços de transporte. Então, os serviços de transporte, eu coloquei aqui abaixo, são serviços contratados por um tomador, que é aquele que vai tomar o serviço, para serem realizados pelo prestador em troca do pagamento de um frete, sempre contratando um terceiro. Então, veja só, um tomador de um lado, vou botar ele aqui, ó, um tomador de um lado, contrata um frete, que é justamente o quanto vai ser pago, para um prestador de serviço de transporte. Então, na verdade, você tem que ter ali sempre uma figura que a princípio é o prestador, que não pode ser o próprio remetente ou destinatário. O tomador pode ser o remetente, a gente chama isso de cláusula CIF, o tomador pode ser o destinatário, a gente chama isso de cláusula FOB, mais adiante a gente vai falar o que é CIF e o que é FOB, mas por hora é bom que a gente já eleva o nível da turma e você já fica com aquela coisa na cabeça. Ué, CIF, o que é isso mesmo? CIF, frete seguro por conta do remetente. FOB, o que é mesmo FOB? Frete seguro por conta do destinatário. Mas deixa isso aí, por enquanto a gente vai mexer mais adiante. Prestação de serviço de transporte. Tem que iniciar num estado e terminar no outro, interestadual, ou tem que se iniciar num município e terminar no outro, intermunicipal. Então, e é interessante, não importa o trajeto que vai ser feito pela aeronave, pela embarcação ou pelo transporte terrestre. O importante é onde está contratado o trajeto, do início e o fim. Né? Quer dizer, qual que é o ponto inicial do trajeto, qual que é o ponto final do trajeto. Isso é que importa, né? O que foi contratado. Quando ele fala por qualquer via, eu falei algumas aqui, né? Aérea, marítima, terrestre, entra aqui qualquer via. E o transporte pode ser de pessoas, passageiros, tripulantes, de bens, de mercadorias. Qual a diferença, professor, de bens e mercadorias? Eu tenho um vídeo aqui muito legal, que você vai assistir esse vídeo quando a gente for tratar lá no Direito Tributário 2. É um vídeo que eu também deixei à disposição para o aluno que não comprou aí o Direito Tributário 2. Vai lá no canal do YouTube, veja lá a diferença entre bens, mercadorias, né, e produtos industrializados. Deixei lá, o vídeo ficou muito legal. É muito interessante o vídeo. Porque o bem é algo muito mais amplo que a mercadoria. Então, por exemplo, você importar uma caixa, né, para você, por exemplo, guardar joias, e essa importação foi feita, né, via Correios, incide ICMS, a importação de bens é tributada pelo ICMS. Mas e aquilo você não está comprando para revender, é para uso próprio. Então, aquilo é um bem, não foi comprado para revender. Então, você mesmo assim tem que tributar pelo ICMS, porque é uma importação. Nas importações, nós tributamos de forma excepcional mercadorias ou bens. Na importação, nós dizemos que o imposto não é só o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, é o imposto sobre a circulação de bens e serviços, é o ICBS. Não só o ICMS, né, mas também o ICBS.
Tá bom? Mas, de qualquer forma, entendemos que existe diferença entre transportar bens, então qualquer bem, que é o que é uma coisa que tem valor econômico, então qualquer bem sendo transportado pode incidir no imposto desde que haja a contratação de um terceiro e o início e o fim sejam em estados diferentes ou municípios diferentes. E transporte também, veja lá, de valores. O que significa isso, professor? O transporte de valores também é tributado pelo nosso ICMS, porque o transporte de valores ele vai decorrer da seguinte situação. Sabe aquelas empresas que transportam valores? Então o cara sai do Banco Brasil, lá, a unidade central lá em Cuiabá, e vai para Cáceres. Transporte intermunicipal de valores, não tem problema. Incidência do ICMS. Tá bom? Então incide ICMS na prestação de serviço de transporte. Aí, para resumir isso aí, ó, eu coloquei esse quadrinho para você. Ó. Cuidado na prestação de serviço de transporte. Porque quando o serviço de transporte for de natureza intramunicipal, ou seja, dentro do município, incide o ISS municipal. Quando o serviço de transporte for de natureza interestadual, ou seja, entre estados distintos, incide o... Veja, então, quando é intramunicipal, a matéria é do ISS. Quando é intramunicipal, a matéria é do ISS. Está lá na lista de serviços, subitem 16. Então, você vai lá na lista de serviços, aquela lista que acompanha a Lei Complementar 116/2003. Então, na lista de serviços, no item 16, subitem 16, você tem lá o transporte intramunicipal. Ali é só ISS. Agora, se ele for interestadual, incide ICMS. Se ele for intermunicipal, incide ICMS. Então, veja, como é que eu poderia cobrar o ISS do transporte entre dois municípios? Qual que é o município que ia levar o imposto? Como que eu ia cobrar o ISS, por exemplo, no transporte entre dois estados? Qual que é o município de que estado que vai ficar com o tributo? Não tem como, né? Então, quando o transporte é entre municípios distintos ou entre estados distintos, ele é do estado. É o ICMS na jogada. Quando ele é intramunicipal, aí eu consigo controlar, o próprio município consegue controlar a sua arrecadação. Tudo bem? Fechou, professor. Entendi aqui bem essa situação e levei para a prova. Bom, mas a incidência do nosso ICMS também é sobre a prestação de um outro tipo de serviço, chamado serviços de comunicação. Então, o serviço de comunicações é onde o tomador contrata um prestador de serviço que usa um canal para a comunicação ao cliente. Sempre deve ser um serviço de forma onerosa. Guarda isso. Serviços de comunicação, para serem tributados pelo nosso ICMS, tem que ser serviços de prestação onerosa. Por isso que ele fala, ó, prestações onerosas de serviços de comunicação. Vamos lembrar que a Constituição Federal criou até uma regra de imunidade para as prestações gratuitas de serviços de comunicação, de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Então, as rádios e TVs de sinal aberto estão imunes ao ICMS, conforme prevê a Constituição Federal. Aqui eu estou falando de prestações onerosas, então foge da imunidade. Então, a TV a cabo, que é paga, incide ICMS, naturalmente. Tudo bem? E aí ele acrescenta, ó, por qualquer meio, telefonia móvel, telefonia fixa, rastreamento de veículos, serviço de comunicações via satélite, TV a cabo, o que ele inventar na prova, eu não sei o que ele vai inventar, porque serviço de comunicações sempre tem alguma coisa nova. O que ele inventar é oneroso, é cobrado do sujeito passivo e incide o nosso imposto. Ele fala, inclusive, a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicações de qualquer natureza. E aí eu trago alguns exemplos do que a gente vê caindo em prova, né? Exemplos de serviços de comunicação. Serviço móvel pessoal, ou SMP, que é a telefonia móvel, são celulares. Serviço telefônico fixo, comutado, então são os telefones fixos. Serviço de comunicação multimídia, popularmente conhecida como a banda larga fixa, então a SCM. Serviço de acesso condicionado, que substitui o serviço de TV por assinatura e contempla o serviço de TV a cabo e TV por assinatura, o TVC e o TVA, então serviço de acesso condicionado. Serviço de radiodifusão, né? TV, FM e AM, serviços de telecomunicações, que podem ser classificados em interesse coletivo ou de interesse restrito.
Então, na idade, aqui a gente tem alguns serviços, você viu que eu citei alguns serviços aqui, justamente para você ter alguns exemplos do que possa cair na nossa prova, tá bom? Então, os serviços de comunicações também são aqueles que são tributados, quando onerosos, pelo ICMS dos estados. Então, fechamos nossa primeiro tópico aqui da nossa aula sobre incidência, falando de importantes informações para levar para a prova para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.